Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma edição do nosso Webinar da Indústria. Eu sou Geraldo Bastos, jornalista, editor do site Indústria News, industrianews.com.br, e começando aqui mais uma edição do nosso Webinar da Indústria, sempre lembrando que é um programa que tem o apoio e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. E hoje a gente vai dar continuidade nesse programa ao debate sobre o tarifaço. A gente já conversou aqui com o pessoal da FIEB, o Marcos Verheyen, que é economista e diretor da FIEB, já conversamos com a FEComércio, analisando o impacto também do tarifaço no comércio baiano. E hoje a gente tem um convidado super especial. Ele está em São Paulo, é o Joseph Cury, ele é presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria. Joseph, muito obrigado pela sua presença. Certamente você vai trazer boas contribuições aqui a esse debate. Eu queria, antes de mais nada, que você falasse um pouco sobre a entidade, sobre o SINP, o que é o SINP, a história, quantos associados. Enfim, fala um pouquinho para a gente aqui da Bahia. Bom, primeiro, eu quero começar agradecendo a oportunidade de estar com você, Geraldo Bastos, com nossos telespectadores, internautas, assinantes, etc. O SINP ele foi fundado em 1988, no estado de São Paulo, como Sindicato da Micro e Pequena Indústria. E assim ele existe até hoje como Sindicato da Micro e Pequena Indústria. No entanto, no ano passado, em novembro, em Brasília, nós fizemos uma solenidade baseado em vários fatores que vinham ocorrendo. A primeira pesquisa Datafolha, que demonstrava que de um estado para o outro, você tem a diferença de 26 pontos percentuais. E a segunda era que o Albert Einstein dizia: fazer mais do mesmo e esperar um resultado diferente é sandice. Com isso, nós montamos e lançamos em novembro do ano passado, numa solenidade em Brasília, que tivemos a honrosa participação do senhor vice-presidente Dr. Geraldo Alckmin, do senhor ministro Luiz Marinho, do senhor ministro Márcio França, com seus representantes, do ministro de Assuntos Institucionais da época, que era o ministro Padilha, enfim. Mas por que este evento? Porque naquele evento nós anunciamos três coisas. A primeira é que SINP, sindicato, continua no estado de São Paulo. 2, que nós estaremos montando uma sociedade civil, e foi o que fizemos. E terceiro, que expandiríamos as nossas atividades para todo o território nacional e para o exterior. O status hoje, em que nós estamos com representações e sedes em todo o território nacional, e estamos em 4 países: Estados Unidos, Portugal, Japão e China. E a nossa meta de crescimento é até o final desse ano estamos em 20 países e trabalharmos de tal forma que até meados do ano que vem tenhamos uma representação, ou seja, uma delegacia do SINP em cada município do Brasil. Bacana. Joseph, vamos falar um pouquinho mais, vamos falar agora sobre o tarifaço, que é o assunto da moda, né, que está preocupando aí governo, trabalhadores, o setor produtivo, né? Você está aí na ponta, né, falando diretamente com as pequenas e médias indústrias brasileiras. Já o tarifaço começou a vigorar na semana passada, no dia 6, na quarta-feira, né? Já dá para fazer uma avaliação, já tem efeitos isso na indústria? O que é que você tem para nos relatar? Bem, você tem várias vertentes das reações. Uma delas são empresas que receberam cancelamento dos pedidos, deram férias coletivas, algumas estão fazendo demissões para manter a empresa rodando. Outras empresas, por exemplo, Chocolate da Amazônia, fez uma negociação com o importador americano, onde o fabricante brasileiro arcou com parte dessa tarifa
e o importador parte dessa tarifa. Negociaram e chegaram a entendimento. O terceiro cenário, que é o mais complicado, são aquelas cadeias produtivas mais extensas. Essas, ninguém vai pagar 50% a mais, porque em outros países as tarifas são, na média, de 15%, significa uma realocação dos pedidos do Brasil para outros países a se manter esse cenário. Nós estamos assistindo agora, por parte do governo federal, anúncio de medidas que devem estar sendo divulgadas hoje ou amanhã, ou, enfim, nessa semana, onde talvez se tenha empréstimos, talvez se tenha prorrogação de impostos, talvez tenha compras governamentais. E aí você varia de empresa para empresa este impacto. Quanto mais a empresa depende do comércio internacional, se ele tiver naquele percentual dos 54% tarifados, ou seja, que não estão excluídos de tarifa, que 46% estiveram isentos dessa tarifa, você tem um problema extremamente sério e preocupante. Agora, nós temos que ser muito transparente na colocação. E nós acreditamos e afirmamos que o que está acontecendo com o Brasil não é uma questão econômica, ela é uma questão política. A questão econômica a ser analisada, durante os últimos 15 anos, inclusive este ano, a balança de pagamentos é favorável aos Estados Unidos. Consequentemente, economicamente falando, não se sustenta esse tarifaço. Agora, as outras questões que estão colocadas, pelo menos o que se tem conhecimento e divulgado pela grande imprensa, são coisas absolutamente inaceitáveis. Por quê? Porque uma democracia ela tem 3 pilares. É o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E elas são independentes entre si. A hora que se exige que o executivo interfira no judiciário, é um problema da soberania nacional que está sendo colocado em jogo. E isso é inaceitável. Agora, este cenário, eu acho que piora antes de melhorar. Apesar de que o doutor Geraldo Alckmin, o doutor Haddad, têm feito um trabalho gigantesco, hercúleo, na direção correta do entendimento da negociação. É verdade que existe a possibilidade de retaliação. Eu não quero aqui, em hipótese alguma, menosprezar os senhores senadores que tiveram nos Estados Unidos, nem o Itamaraty, que também estão trabalhando, mas os 2 grandes condutores, claro, que por determinação do presidente Lula, é o Haddad e o Alckmin. E eu espero que a negociação prevaleça, que o equilíbrio e o bom senso prevaleça, que não tenhamos que ir para a retaliação, mas é um cenário realista que se impõe. Você se referiu a essa questão política, eu ia te perguntar isso, e é sabido, né, bem noticiado isso, né, comentado, que é a questão da influência da família Bolsonaro junto ao governo americano. Assim, prejudica o governo brasileiro, sim, uma atitude como essa, né, o tarifaço, mas, antes de mais nada, né, Jô, prejudica os setores econômicos, setor produtivo, o agronegócio, a indústria, a pequena indústria. Muita gente, inclusive, que é simpatizante desse grupo político, né, quer dizer, é meio que um contrassenso, né, se há, de fato, essa interferência, né, algo que vai de encontro completamente aos interesses, como você falou, nacionais, do setor produtivo, né, de quem produz, de quem gera emprego, né? Eu acho que, enquanto a família Bolsonaro estava colocada numa questão política de defesa de seus interesses, é legítimo. É o jogo democrático, situação e oposição. Mas, a partir do momento que ele declarou
Eduardo Bolsonaro declarou com todas as letras que ele impôs medidas para prejudicar as fábricas, para prejudicar os trabalhadores, para prejudicar as instituições, etc., tendo sido eleito no Brasil, estando no exterior, desculpe, não pode contar com a aprovação de qualquer pessoa que seja democrática. Com todo respeito, aqui sem entrar em questão político-partidário, etc., mas pela própria democracia. E eu acho que nesse cenário, quando ele fez isso, eu acho que ele demonstrou a falta de respeito com as instituições brasileiras, a falta de apoio ao Brasil e às empresas, aliás, das pessoas até que o elegeram. É verdade. Me fale um pouco, não sei se você tem esse número aí de cabeça, quantos pequenos negócios exportam para os Estados Unidos, quanto movimenta, você tem algum número que ilustre a importância desse setor nessa corrente de comércio? Veja, você tem de exportação direta 11 mil empresas, micro e pequenas indústrias que fazem exportação direta. Agora, esse não é o grande número dos prejudicados, porque você tem um número muito maior do que esse, que são os fornecedores dos grandes grupos, da grande cadeia produtiva, que estão sendo afetados diretamente, apesar de não fazer a exportação direta, mas sim nesse grupo de empresas tarifadas em 50%, e isso afeta em todo. E em todas as áreas, que é importante salientar isso, todas as áreas têm o pequeno produtor. Se você pegar o café, você tem milhares de pequenos produtores de café. Se você pegar o pescado, milhares, assim por diante. Milhares e milhares de empresas que estão na cadeia produtiva sendo diretamente prejudicados. Além, claro, das 11 mil empresas, que é um número muito grande. Verdade. Eu estou conversando com o Joseph Cury, ele é presidente do Sindicato Nacional, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria Brasileira. Joseph, você já falou na pergunta anterior, 2 perguntas atrás, sobre as medidas compensatórias que o Brasil está esperando, o governo está discutindo, né? O presidente já recebeu, inclusive, um esboço disso do ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente. Você já citou algumas medidas que devem vir por aí, a questão do crédito, né? A questão do emprego, proteção ao emprego. Falando basicamente de micro e pequena indústria, micro e pequena empresa, o que é que tem alguma coisa diferente que poderia vir, que vocês poderiam sugerir ou chegaram a sugerir? Veja, existe um aspecto tributário, que seria importantíssimo a postergação desses prazos, etc., para que a empresa, dependendo do nível de exportação dessa empresa, é a decretação da falência dela ou não, se ela tiver que honrar todos os compromissos. E ela tem que se reorganizar, reestruturar rapidamente. Apesar de que nós continuamos insistindo que acreditamos na negociação. Mas veja, existem alguns estados que o governo estadual já tomou medidas de prorrogação de impostos. E eu acho que é uma somatória de esforços nessa direção, o que é muito produtivo, né? Eu acho que nós estamos falando do Brasil como um todo, e não de pedaços do Brasil. Então, municípios estão querendo ajudar, estados já têm tomado decisões, o governo federal está tomando decisões, ou seja, os próprios trabalhadores estão trabalhando junto com as empresas, buscando caminhos de uma pacificação social, evitando um mal maior, o que é muito bem-vindo. Exato. Aqui na Bahia, o pessoal da FIEB tem tratado isso diretamente com o governador do estado,
Inclusive, também, além das medidas nacionais, é provável que venha algo estadual também, como redução de ICMS, o parcelamento, enfim, não tem nada muito concreto ainda, mas provavelmente virão também medidas de auxílio ao setor industrial aqui da Bahia. José, você falou também... Sim, fale. Aplaudimos daqui essas medidas já, queremos aplaudir o senhor governador por estar tomando medidas nessa direção. Parabéns. Você também já comentou sobre isso, mas eu queria que você detalhasse um pouco, até porque você conhece bem essa questão americana, você é nascido nos Estados Unidos, naturalizado brasileiro, conhece bem a realidade dos dois países. Essa questão da negociação, né? O Lula já disse várias vezes que há uma dificuldade de interlocução. Antes da gente iniciar a nossa gravação aqui, chegou a informação, haveria uma negociação essa semana do ministro Haddad com o secretário do Tesouro americano, mas essa reunião já foi cancelada. Enfim, o Geraldo Alckmin tem trabalhado bem nessa articulação. Como é que você tem acompanhado? Vai ter um momento que vai ser preciso mesmo os dois presidentes conversarem, ou é meio difícil, até pelas divergências ideológicas e políticas? Bom, eu acho que Ulisses Guimarães foi um grande estadista. Eu acho que ele é reconhecido pela esquerda, pela direita, pelo centro, como um grande político brasileiro. E ele já dizia que não deve haver nenhuma reunião se ela não estiver acertada nos bastidores. Consequentemente, a conversa do presidente Trump com o presidente Lula somente poderá ocorrer após esses detalhes estarem feitos. Veja, uma conversa presidencial passa por duração, qual o tema, qual o resultado final, o que será anunciado, será gravado, enfim, o que mais será debatido ou não. Esse é o nível de conversas e exigências protocolares dos países. A questão de conversar, esse é o menor problema. O problema é conversar o que sobre o quê e como. Por isto, é de fundamental importância o papel do Dr. Geraldo Alckmin e do ministro Haddad para negociar esse cenário. Foi cancelada a reunião? Foi, vou marcar outra, é questão de tempo. O que está em jogo nesse momento é tudo menos um aspecto empresarial. Eu diria que o que está na mesa é que existe interesse nas terras raras do Brasil, por exemplo. Existe interesse de que o sistema desenvolvido pela China de transações internacionais, que é feita em 8 segundos, fora do sistema americano, fora do dólar, isto sim afeta fortemente, ameaça fortemente. Eu acho que são medidas que não estão sendo tão divulgadas, mas que são os grandes interesses. E se houver um acordo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e Comunidade Europeia, nessa nova metodologia e forma de pagamento, acabou a soberania do dólar. E isto, para os Estados Unidos, é inaceitável, que é plenamente compreensível. Né? Agora, como é que se negocia isso? Porque quanto mais ele pressionar, quanto mais esse confronto se acirrar, mais você está empurrando o Brasil para outros parceiros que não os Estados Unidos, o que é uma pena, porque você tem 200 anos de tradição aí que está se jogando fora. E aqui vem uma pergunta que eu acho que ela é muito importante. Alguns meses atrás, a tarifa era 10%. Hoje ela é 50%. Amanhã ela será o quê? E depois da manhã, será o quê? Ou seja, aquilo que era tão importante, que era tão respeitado, que era previsibilidade e segurança jurídica, foi jogado fora. E isto, no curto prazo, você pode até ter
condições de aumentar a receita dos produtos através da tarifa. Mas no médio e longo prazo, tenha certeza que só haverá perdedores. Não existirão ganhadores. O que é péssimo. O que é tudo aquilo que o mundo lutou, fomos para guerras mundiais para ter liberdade, ter democracia, enfim, e nós estamos voltando atrás em tudo isso. Você falou uma frase aí, alguns minutos atrás, da questão de, antes de melhorar, pode piorar muito, né? E tem a questão das compras brasileiras de produtos russos, combustíveis, diesel, também a questão de fertilizantes, né? Tem toda essa questão também que o Brasil já foi avisado que está no radar e que pode ser punido, né? Quer dizer, o que já está ruim pode piorar mesmo daqui a pouco, né? Que são as compras da Rússia. Isso, exatamente. Que existe o embargo dos Estados Unidos em relação à Rússia. Mas, no entanto, a promessa do presidente, que era de acabar com a guerra num telefonema, me parece que não ocorreu. E parece que eles vão se reunir em breve, o presidente Putin com o presidente Trump. Tomara que eles consigam harmonizar esse cenário. Agora, onde é que está a grande briga? A grande briga está... Você tem duas potências mundiais hoje. Estados Unidos, que é a potência dominante, China, que é a potência ascendente. Bem, na história do mundo, se você olhar para a história do mundo, toda vez que isso ocorreu, e ocorreram 16 vezes, em 12 vezes você teve uma guerra mundial. Em 4 você não teve a guerra. E eu espero que a gente esteja nos 4, e sejamos o número 5, de uma não guerra. Mas é o cenário realista que está se impondo, olhando a história do mundo. E não queremos guerra, nós queremos paz, nós queremos harmonia, nós queremos vida, nós não queremos destruição e morte. Bacana, Joseph. Mudando rapidamente de assuntos, a gente já está chegando no nosso final da entrevista, no finalzinho. Na semana passada, o Banco Central manteve as taxas de juros em 15% ao mês, né? Depois de vários, ao ano, 15% ao ano, depois de várias sequências de alta, né? Como é que você tem acompanhado essa questão dos juros? Não está na hora do governo do Banco Central dar uma amenizada? Enfim, aqui o pessoal da indústria reclama muito, né, da questão dos juros altos, que freia investimento, que encarece crédito, enfim, qual é a sua avaliação sobre isso? Veja, é uma política claramente contracionista, ou seja, cada vez menos pessoas com poder de compra para manter o consumo, manter demanda. E se não tem consumo, não tem demanda, não tem produção, não tem emprego, não tem arrecadação tributária, é o ciclo recessivo. Nós estamos comemorando que estabilizou em 15%, que é uma tragédia, porque 15% não é o custo do dinheiro no banco. 15% é para quem aplica o dinheiro. Agora, para quem vai tomar um empréstimo, é 30%, 40%, 60%, até 300%. Você tem taxas hoje, o que é inviável qualquer atividade produtiva poder arcar com essas despesas. Mesmo porque o seu cliente, o consumidor final, não teve aumento de poder aquisitivo proporcional para poder sustentar essa despesa. Então, aprofundamento, sim, da crise econômica. Apesar de que todos os indicadores demonstram crescimento, né? Crescimento do emprego, etc. Mas isto é um momento onde vai se esgarçando. Na ponta silente de tudo isso, você tem inadimplência crescendo, que é um sintoma perigosíssimo, muito ruim. Além da questão dos juros, quais são os outros custos do Brasil, digamos assim, quais são os outros problemas aí que você aponta como questões chaves que o Brasil precisa resolver, né? Juros, reformas estruturantes, enfim, informalidade, eu acho que é um setor que ainda é muito informal, posso estar enganado, enfim. O que é que você apontaria também de problemas aí, né, para o país?
Veja, o Brasil tem hoje 20 milhões de empresas informais. Claro que você tem que trazer essas empresas para a formalidade. Mas veja, para você trazer elas para a informalidade, primeiro ela precisa saber a vantagem de se formalizar. E a grande verdade é que as políticas públicas não estão chegando na ponta. É hora que ela chegar na ponta e as pessoas saberem, conhecerem de que é muito melhor estar formal do que informal, ela virá se formalizar. Não será na base da pressão, não será na base da punição que você vai formalizar essas empresas. Pelo contrário, é estender a mão do Estado para trazer essas empresas como seu parceiro, como aquilo que o país tem de mais importante, que chama-se seu mercado interno. E é isso que precisa ser preservado. Então, esse é um viés importante. O outro viés é assim: há mais de 6 anos, estamos indo para 7 anos, você não tem um aumento do teto de enquadramento do MEI, da micro ou da pequena empresa. Na prática, você está empurrando essas empresas para a informalidade. Porque a empresa que faturava, só um exemplo, R$ 100 há 6 anos atrás, se ela não fizer nada e só colocar a inflação, ela está excluída do Simples, desde que ela esteja dentro do teto de enquadramento. Então, veja, você empurra a empresa para a formalidade, você põe a taxa de juros elevada. As pessoas vão continuar comendo e bebendo. E se ela precisar ir para a informalidade, ela vai, como uma forma de sobrevivência. E o grande desafio é inverter essa curva. Como? E aqui não vai crítica, aqui vai sugestão de melhoria. A sugestão é aumentar o teto do MEI, aumentar o teto do Simples, trazer para a formalidade, fazer muito mais parcerias com o setor produtivo, da indústria, do comércio, serviço, da agricultura, do produtor rural, todos, para serem parceiros numa grande mudança para o bem do país. E essa mudança não é mudança de regime, não é nada disso. É uma mudança na filosofia do trabalho. Veja, o governo federal acaba de lançar, há menos de 10 dias atrás, o Acredita Exportação, que é a devolução do dinheiro, 3% do valor da exportação. E são todas medidas que, na somatória, vêm em benefício das empresas. Então, eu diria, você tem medidas de diálogo através do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que a Federação das Indústrias da Bahia faz parte. Você tem, enfim, você tem várias iniciativas na direção certa, mas eu acho que o Brasil é o único país do mundo que tem um deputado trabalhando no exterior para fundar o país. O que tem que acabar com isso não pode existir. Verdade. Joseph, obrigado, viu? Bom papo. Fica aí mais um instante para você, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, mais uma informação, algo que eu não tenha perguntado e você acha relevante enfatizar nesse momento, fique à vontade. Muito obrigado. Geraldo Bastos, nós queremos agradecer muito o espaço, nós queremos agradecer a oportunidade desse bate-papo extremamente agradável e desejar às empresas acredite, continue acreditando, porque o Brasil é maior do que qualquer um de nós e venceremos. O setor produtivo vencerá mais este desafio imposto à sociedade brasileira. Perfeito. Obrigado a você, Joseph. Eu conversei com Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria, aqui no Webinar da Indústria, só enfatizando, só lembrando, um programa que tem o apoio e o patrocínio da FIEB. Obrigado, Joseph, e até uma próxima.